Boa noite a todos. E eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre a indulgência, sobre o perdão. E a gente precisa falar, precisa conversar sobre isso. Às vezes nós acabamos nos impondo o perdão. Você tem que perdoar. Você não é espírita? Tem que perdoar. E aí a gente não consegue perdoar, aí a gente ficou duas culpas, porque não perdoou, né? E porque já é espírita e não consegue perdoar. Então a gente precisa conversar sobre o perdão. Não pode ser uma imposição a ninguém, porque senão não vai ser verdadeiro, né? Eu perdoo, mas não quero nunca mais ver a pessoa. Então não foi perdão, né? Ah, eu vou fingir que eu esqueci. Não, isso aí é amnésia, né? Não é perdão, não é? A pessoa tem que ir lá fazer um tratamentinho de Alzheimer, porque isso não é esquecer. Esquecer é outra coisa. Então a gente vai trabalhar. E aqui ele fala muito dos comentários, né? A indulgência não vê o mal, não comenta o mal. Tem uma frase que eu gosto muito, né, psicografada pelo Chico, que diz assim: o mal não merece comentário em tempo algum. Não tem justificativa para a gente falar do mal, não tem justificativa. Nós vamos ver algumas situações, mas justificativa para só falar o mal não tem. Então ele fala, né, não vê o defeito, não se preocupa com os atos de outrem. A gente tem tanto que transformar, né, e fica dando conta da vida dos outros. Aí a gente fala assim, mas a gente se pergunta também, né, que não foi lido todo o trecho, tá? Ele está no capítulo Bem-aventurados misericordiosos. Eu gosto de uma definição de misericórdia, que assim, córdia de coração, né? E miséria, de miséria mesmo. Então diz assim, coloca o seu coração na miséria do outro, né? Então às vezes o outro chega bravo, fala nananana, e a gente já fica doído. Pega o seu coração, coloca na miséria dele, no dia difícil que aquela pessoa teve, nos desafios que ela enfrenta. Talvez se você colocar o seu coração na miséria, na dificuldade do outro, você não vai ser tão rigoroso assim. Na verdade, Jesus diz, né, confessai-vos uns aos outros. Se a gente descobrisse a dor que aquela pessoa que nos magoou carrega, nós ajoelharíamos e rezaríamos por ela. É que a gente vive todo mundo disfarçando e fingindo que está tudo bem, né? Então, a misericórdia é isso. Coloque o seu coração na miséria, na dificuldade do outro. Porque a gente vai falar da indulgência, como eu disse, a gente precisa conversar, pensar sobre ela, analisar o porquê, porque somos seres racionais. O perdão não vai brotar do nada, acordei perdoando todo, não vai. Eu preciso pensar, entender o porquê daquilo, entender uma série de coisas para me movimentar em direção ao perdão e ir aos poucos conquistando isso de forma racional. O Spinoza, o filósofo Baruch Spinoza, ele fala disso, é necessário tornar claro, nítido, as emoções e o que acontece. É como a gente pega um copo de água assim, coloca areia e gira assim, né? Forma aquele negocinho lá dentro, que eu esqueci o nome, né? Faz, né? Rodamuinho. A gente não consegue ver areia, o que é água, a água fica turva. A gente precisa esperar parar, descer a areia, aí a gente identifica o que é areia, o que é água. E quando a gente está só com a emoção, a gente não consegue identificar as coisas, a gente só está ferido, machucado, triste, injustiçado. E isso tudo abala o nosso raciocínio. Então a gente tem que parar e aí começar a elaborar esse raciocínio. Quando ele fala, a gente não merece comentário em tempo algum, não deve ver o erro do outro. Ah, Samantha, mas existe o erro, não existe? Nós vamos fazer que todo mundo é bonzinho, que todo... Não, não é isso. Pessoas não tão boas existem. E nós vamos trabalhar com isso e ele vai dizer como. A primeira coisa é entender isso. Algo muito chocante. Pessoas boas fazem coisas ruins. Por quê? Se ela é boa. Porque nós não atingimos a perfeição. Jung, ele vem trazer, né, dentro da psicologia analítica, que nós temos uma duplicidade. Nós somos dois. Nós temos, né, a luz e a sombra, vamos dizer assim. Isso a gente já aprende
No Médico e o Monstro, né, que foi um best-seller, no Médico e o Monstro, ele diz assim, ele se transformou no monstro, ele diz assim, ele descobriu o monstro que habitava nele, porque já está em nós. Mesmo tem aquele desenho do Pato Donald, né, que tem o bonzinho e o malzinho assim, né, o desenho, quando tem aquele desenho animado. O anjinho e o diabinho, que cara que eles têm? Do Pato Donald. Não é outra cara. Nós somos assim. Nós temos essa duplicidade. Ele fala da bipolaridade do ser humano. Então agora nem vamos poder falar que só o outro que é bipolar. Nós, todo mundo somos bipolar, olha só. Nós temos essa bipolaridade. E dependendo da onde aquilo nos afeta, nós vamos revelar um lado ou outro. E eu ainda falava, quem é mais velho vai lembrar. Quem é no Play Center. Tinha a Monga que falava, né? Não tinha? Que era uma mulher, aí de repente, nossa, a gente saía correndo da Monga, né? Gente, que coisa louca, né? E era demais, muito mal feito, e a gente amava aquilo. Já sabia o que ia acontecer e a gente ia ver, né? E é isso. O que acontece? Você daqui a pouco vem a Monga e já joga tudo e já... Ai, obsessor não é, somos nós mesmos. Nós mesmos, que nós não damos trabalho para o obsessor, a gente já dá trabalho para a gente mesmo, não tem, né? Os obsessores estão tudo meio que desempregados, porque eles chegam lá para obsediar, nós já estamos fazendo o serviço deles, aí fica aqui, vamos distribuir currículo, eles têm que distribuir currículo, porque não precisa, né? A gente tem a literatura que diz isso, eles nem precisam muito trabalhar, porque a gente não se conhece. E nessa sombra, nessa parte que a gente não conhece, a gente vai colocando tudo que a gente não quer. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser espírita, tal. Então eu não posso fazer tal coisa, eu não posso ficar nervosa. Aí eu vou colocando tudo na sombra. Joana diz que vai se formando, é a expressão que ela diz, Joana de Ângeles, vai se formando como que uma personalidade autônoma, que rompe inesperadamente. Então, quanto mais a gente vai castrando, não posso, não devo, aquilo vai aumentando. E qual que seria, então, o ideal? É pegar isso e trazer à luz, que é o processo de autoiluminação. Eu fico nervosa assim. Então me dou o direito? Não. Vou ter que fazer alguma coisa, eu vou fazer uma terapia, eu vou pintar quadros, sei lá o que eu vou fazer com isso. Mas é verdadeira essa raiva. E eu tenho que trabalhá-la, trazer, Samanta, por que você? E trabalhar isso de forma consciente. Senão ela irrompe, toma conta da gente, e a gente, nossa, nem parecia eu. Mas era, não parece, mas é, somos nós. Então, o perdão também não tem que ser uma coisa, eu tenho que obrigar, eu tenho que perdoar. Não, eu tenho que perdoar o fulano, porque eu sou espírita, então eu tenho. Aí aquela raiva, a mágoa, o rancor, fica tudo escondido. A pessoa faz isso, a gente pega tudo e traz tudo de volta e joga tudo na cara, né? Na hora de discussão eu brinco com meu marido, espera aí que eu vou abrir o baú do nosso relacionamento, 20 anos, deixa eu abrir aqui o baú, né? E vai, e começa a tirar um monte de coisa que estava lá, porque não foi resolvido, foi escondido. Então, quando a gente vai trabalhar o perdão, não é esconder e fingir que não está magoado e que está tudo bem, não é isso, porque isso vai romper uma hora, assustadoramente. Por isso que eles dizem que as pessoas que são muito mais assim, tá tudo bem para elas, tudo bem, tá tudo lindo. Quando a pessoa fica nervosa, não é um negócio assim? Fulano, olha, se segura, porque quando fulano fica nervoso, todo mundo fica com medo dele, porque ele é tão calmo, ele não é calmo. Ele é normal como qualquer outra pessoa, ele vai colocando ali na sombra. E aí uma hora ele não aguenta mais, né? Então a gente precisa lidar. Então vamos entender o perdão num sentido mais amplo, não numa desculpa, numa obrigação, mas algo que nós vamos construir, senão fica superficial. Então aconteceu tal coisa, eu não gostei, eu vou ter que resolver aquilo. Lá na evangelização, a gente faz uma caixinha de problemas. Então a gente fala para as crianças, escreve o problema, ou a evangelizadora escreve e coloca numa caixinha. Aí eles, não pode assinar nada, né? Aí eles pegam, abrem, a evangelizadora, ou se a criança já sabe ler, lê e dá uma solução. Olha que sensacional, eles dão as melhores soluções, as crianças, né? Aí eu estava lá numa aula, aí o pequenininho abriu, lê, que ele não sabe, nem ler sabia o Tico, né?
Ah, é porque eu briguei com o meu amigo e fiquei muito triste com ele. Aí, o que você acha, Arthur? Olha, não sei quem é, mas você tem que falar assim, eu não gostei, eu fiquei tite. Aí, ele vai falar pra você, não fica tite. E aí, vocês se abraçam. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, não é isso? A gente fica tite, vai lá falar que ficou tite, não vai falar que ficou tite. Fica aguardando. E aí como que o outro vai falar pra gente? Desculpa, não fica tite, vem cá me dar um abraço. Não dá oportunidade. A gente fica tite lá no cantinho da gente. Porque a gente imagina que ele deveria ter feito algo que ele não sabe. Aí ele não fez. Aí ele não sabe que ele tem que pedir desculpa, não sabe nada. E a gente fica tite com ele por tudo isso que ele não sabia e não fez, lógico. Porque ele não sabia que era pra fazer, não é isso, hein? Não é assim? É que nem eu brigo, mas a gente vai dia dos namorados. Você chega toda animada, já se arrumou, já planejou tudo. Chega alguns maridos, não os maridos que estão aqui, nem que estão assistindo aqui. Lembrei na hora que estava gravando, eu lembrei. Aí, outros. Aí chega, a pessoa toma um banho e põe um pijama. Põe um pijama. Aí você já fechou a cara. Aí, o que foi, amor? Tá chateado? Ah, não, primeiro não, lógico, né? Fica lá tentando, ele fica tentando adivinhar, né? 1000 coisas. Não, mas o que foi? Ah, poxa, é que eu achei que a gente fosse sair para jantar. Ah, tá legal, aonde você quer ir? Agora não quero ir mais lugar nenhum. Oh! Não é loucura? E fica Gente, a gente faz umas coisas assim, porque a gente já fala que o outro tem que fazer. Sem ele saber que ele tinha que fazer aquilo, não é? Assim? Ah, eu vou dar uma dica, vou dar uma dica de presente pro meu marido. Não é dica, é falar, olha, tamanho 37, 40, o sapato, né? Não dá dica, ai, tô precisando de um sapato. Vai chegar com creme do Boticário, sem problema, né? Não é, temos que falar. Outros que trazem, né? Então, temos que falar, conversar, fiquei tite. Dá a oportunidade do outro para assim, não fica tite. Porque às vezes a gente entra tanto num processo de vitimismo que parece que tudo é contra a gente. Todo mundo está falando da gente. Não é? E às vezes nem é isso. Às vezes não é com a gente. Às vezes não é de propósito. Às vezes o outro nem sabe que a gente ficou magoado. Ele nem sabe que tem que pedir desculpa. É uma postura nossa que acaba se magoando com uma série de coisas. Então, primeira coisa, ele fala aqui, né? A pessoa ela nem percebe o mal, não é? Tem gente que... Você viu que falou daquele jeito? Você fala, falou? Nossa, eu não percebi, não é? E tem gente que caça o problema, caça a ofensa, não é? Assim, caça. E não é. Então, primeira coisa, nós não vamos levar pelo pessoal. Porque o problema é da pessoa que tentou nos ofender. Quando a gente toma para nós, aí virou um problema nosso. Eu contei uma vez aqui, vou contar de novo. Eu e meu marido fazíamos caminhada, né? A gente fazia caminhada sempre no mesmo lugar que a gente faz, né? Encontra as mesmas pessoas, aquele negócio todo, já sabe quem está atrasado, o carro que vai sair da garagem, sabe tudo isso, né? Quem caminha não sabe tudo isso. Aí a gente vai. E a gente vai indo, meu marido é o oposto da minha pessoa, é tímido, quietinho, assim, sabe? Aí a gente vai andando, vamos andando. E tem uma casa que tinha uma goiabeira. E as goiabinhas assim, caía no chão e ficava aquela sementinha bem pequenininha, né? No chão, assim. E aquilo fica escorregadio e tal, né? Aí nós caminhando, e duas moças que sempre caminhavam, caminhando assim na nossa frente. Tava garoando, aquela sementinha. Ó, a mulher caiu, né? Pá, caiu. Eu fico no silêncio, porque senão eu rio, eu tô confessando, eu tenho que fechar a boca. Aqui, meu primeiro socorro é uma gargalhada, depois eu vou pro segundo socorro. Primeiro socorro é a gargalhada. Aí o que aconteceu? Aí caiu, aí ficou aquele silêncio. Aí, é bom de vez em quando um silêncio, mas meu marido não quis quebrar o silêncio. Aí ele ficou assim constrangido e disse assim, é que vive caindo umas goiabas aqui. Aí, falou assim. Aí continua a mandar, porque ele falou na pureza da goiaba fruta. A moça levantou, olhou para trás, assim. Quando nós chegamos no carro, ele sentou e fez assim, o que você achou que ela fosse pensar? Que ela era goiaba? Lógico, né, amor? Não, mas não era isso, não era ela. Eu falei, eu sei, mas ela não sabe.
Então, ele tinha que pedir perdão do que ele nem sabia. Não é assim? Então, às vezes acontece, a pessoa nem sabe que ela tem que pedir o perdão, porque é o que ele diz, nem viu o mal. Então, da pessoa, né? Deixa que ela vai resolver aquele problema, mas a gente fica dando conta de tudo. Bom, vamos continuar. Aí eles assim, então a gente não pode ver, não pode corrigir ninguém, vai ser fingir que não está acontecendo nada? Não. Olha lá, vamos ver o que ele está falando aqui no Evangelho. Tem pergunta, né? Dificilmente tem pergunta no Evangelho, é mais no Livro dos Espíritos. Mas aqui tem, ele diz assim, bom, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente que não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Né? Apontar para que a incompetência do outro se evidencie, e quem faz isso é para encobrir a sua própria incompetência. Tem gente que quer mostrar que a gente é incompetente, porque ele não consegue lidar com a própria incompetência. Então, mais alguém tem que ser incompetente junto comigo, isso que eu não aguento ser sozinho incompetente. E a gente cai nessa. Então, vamos com calma, vamos observar, né? Ele vai dizendo como que fazer, né? E olha o que ele recomenda aqui. Deveis dirigir a pergunta a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Se você não mereceu o que aconteceu, a gente não sabe o que fez no passado, né? O passado está esquecido, mas não apagado. Olha o cuidado que a gente tem que tomar. Será que você não mereceu? E se não mereci, será que você não deu causa? Porque a gente gosta, né? Costuma colocar a culpa sem nos envolver no processo. Será que de algum modo eu não contribuí? Por exemplo, a pessoa, fulano bebe, vem aqui, faz maior auê, ofende um, briga com o outro, começa a falar umas coisas nada a ver. Tudo bem. Quem comprou a cerveja para ele beber? Se ele traz da casa dele, é uma coisa. Agora, se você compra um monte de cerveja, um monte de bebida alcoólica, oferece na sua casa e depois reclama que a pessoa deu show, você tem que fazer essa pergunta aqui para você. Se você não colaborou para que aquilo acontecesse. E tem gente que gosta de fazer isso, para ver o circo pegar fogo. Então pensa, eu não colaborei? Eu sabia que ela não gostava e eu não cutuquei? Eu não dei uma indireta? Será que aquela minha postura não provocou aquilo? A gente tem que remontar e ver, será que eu não contribuí? Se eu contribuí, eu não sou tão vítima assim. Mas eu não contribuí, mais um motivo para perdoar. Você não tem nada a ver com aquilo, não é verdadeiro, não é seu. Aí que você tem que perdoar mesmo, né? Não tem o porquê segurar isso. Bom, como entender a questão do perdão? Eu falei aqui, né, para a gente da bipolaridade. Um outro conceito importante para a gente entender é o do complexo, né, dentro da área da psicologia. Vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples, tá? O que é o complexo? Olha, nós estamos bipolar e tudo complexado. Hoje nós vamos sair daqui do jeito bom, né? Então vamos lá. O que é o complexo? Todo mundo é complexado. Por quê? O que é o complexo? Imagine que a gente tenha sacolinhas. Então eu tenho uma sacolinha da mãe, uma sacolinha do pai, de amor, de perdão, de relacionamento, Bom, cada sacolinha é de uma coisa, combinado? Cada um tem uma sacolinha. A gente tem lá a nossa sacolinha. Quando eu tenho uma vivência que envolva uma emoção muito forte, por exemplo, com mãe, uma vivência muito forte com mãe, positiva ou negativa, tá? Positiva ou negativa, aquilo é guardado na minha sacolinha da mãe. E ele, como foi bem forte, ele tem um espaço grande, então fica bem grande lá na minha sacolinha. Vamos dizer que foi uma experiência ruim que eu tive em relação à minha mãe. A minha sacolinha de mãe está cheia, então, de sentimentos negativos. Alguém começa a falar a respeito de mãe
Eu vou lá e abro a minha sacolinha sobre mãe, concorda? A gente vai abrindo. Vai sair coisa boa de lá de dentro. E aquele que teve experiências boas quando fala sobre mãe, quando ele abre a sacolinha, ele vai estar com boas coisas. Ponho as duas pessoas sentadas uma do lado da outra e falo sobre mãe para elas. Elas vão reagir da mesma forma? Não. Então, porque a gente acha que o outro tem que reagir da forma que a gente pensou que ele tinha que reagir, você não sabe o que está na sacolinha dele. Ah, mas eu conheço... Quantas encarnações? A gente fala da sacolinha dentro dos complexos, os psicólogos vão até a gestação, né? Mas a gente volta até outras encarnações, as nossas sacolinhas estão cheias. Por isso que às vezes você faz uma brincadeira de mau gosto, geralmente, e o outro se ofende. Mas era uma brincadeira. Não, você não sabe o que ele carrega na sacolinha dele a respeito daquele assunto. Respeite. Como ele tem as sacolinhas, ele forma um mapa do mundo. A forma como ele enxerga o mundo é daquele jeito. Diferente de cada um. Cada um não tem uma experiência? Até dentro da mesma família. Minha experiência com a minha mãe é diferente da minha irmã, não é assim? Que é diferente do meu irmão. Cada um de nós carrega a sua sacolinha. Como eu quero que o outro reaja ao que aconteceu baseado na minha sacolinha? Não dá. Não dá. Então já é um princípio para entendermos como é necessário o perdão. Porque você não sabe o que tem na sacolinha que justifique aquela reação. Tem uma música que a gente já também mencionou, que é aquela do Ernesto, que diz assim: Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma... quando não acontece o que a gente quer e a raiva é bom, nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, quando alguém erra conosco, nós decretamos o nunca mais. Não damos a chance da pessoa se transformar. Nós brincamos de Papai Noel. Nós temos a nossa lista dos mauzinhos e dos bonzinhos. E agimos com cada um dependendo do local que ele está na nossa lista. E não do que eu sou. Eu sou uma pessoa boa. E eu vou agir com quem está, entre aspas, na lista do malzinho e do bonzinho, do mesmo jeito. Não é ele que vai definir como eu vou agir. Sou eu que defino. Mas vai achar que eu sou bobo. Quem está achando que você é bobo? É ele. Não é você. E é tão... sabe quando você está num programa de computador e aparece uma mensagem assim, atualizar software, atualizar um negócio no celular? Gente, eu sempre clico, agora não. Mais tarde, né, que fala? Mais tarde eu clico. Esse mais tarde nunca chega até travar o celular. Aí a gente tem que... mais tarde chegou, né? Então, atualizar, sei lá o quê, o programa? Mais tarde. A gente faz isso com as pessoas. A vida nos traz essa pessoa diferente para nós. E ela chega... E é Deus dizendo, atualiza, filha, ele já é outro. E a gente diz, mais tarde. Por enquanto, eu vou tratar mal. Não atualizamos. E eu digo assim, se Judas entrasse aqui, viesse aqui na frente, nós olhando Judas. Judas, hein? Não é? Judas é um espírito de luz. Já é um espírito de luz. E a gente está malhando Judas. Nós não atualizamos o software. Você não é igual a você ontem, há 1, 2 anos, há 5 anos atrás. Não é verdade? Como a gente muda? Por que a gente não dá o direito do outro mudar? Porque se a vida nos traz a pessoa novamente, e não é ela nos traz depois de 10 mil anos, nos traz num próximo almoço de domingo, ela já é diferente. Não, ela não muda, ela muda. Ela muda, sim. A gente que não consegue enxergar e já colocou... Não falei que nós somos bipolares, então não existe lista de bom e de mal. Você é que está julgando a pessoa baseada numa ação dela. Coitado de nós, se todo mundo nos julgar por uma ação infeliz que nós tivemos. Não é verdade? E aí a música continua. Nós fomos encontrar, nós não vai mais. Aí depois ele fala, encontremos o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós...
É sobre o outro pedir desculpa? Não é. Não é sobre o outro, gente. Ah, nunca me pediu perdão. Não é. E se ele pedir? Também não perdoa. Oh, que loucura. O perdão não é sobre o outro pedir. Não é o outro que nos pede, somos nós que concedemos primeiro a nós para não levar essa carga. E consequentemente ao outro. Nós não aceitemos, então não adianta. Ah, eu tive tal situação, e se ele te pedir perdão, você consegue? Não consegue muitas vezes. Às vezes falou de boca para fora que perdoou, mas não conseguiu interno, porque não trabalhou esse processo, que nós vamos chegar no final, né? Mas nós não perdoemos. Aí ele diz assim, não tem desculpa, Ernesto, mas você tinha que ter ponhado um recado na porta. Eu estou dizendo como você deve agir. Você não agiu como eu esperava, então não te perdoo mais. Como assim? Né? Se ele tivesse falado, põe um aviso, ele tinha posto, né? Aí olha só, ainda não acabou a nossa insanidade. Mas assim, você devia ter ponhado um recado na porta. E aí ele diz como que tinha que estar escrito o recado, porque não basta a gente dizer o que a pessoa deve fazer, é como ela deve fazer, né? Um recado assim, não, desculpa turma, não vai dar, precisei sair, não lembro o que está escrito, assinado em X, porque não sei escrever. O que eles queriam do Ernesto? Que ele ponhasse um recado na porta. E por que ele não pôs? Porque ele não sabe escrever. Quem precisa pedir perdão para quem? Será que você não está exigindo de alguém algo que essa pessoa não pode dar? Que ela ainda não aprendeu? Se você estiver exigindo dela algo que não tem dentro dela, é você que deve ir e pedir desculpa por ter exigido o que ela não podia te dar. E as coisas se invertem. Porque quem está sendo esclarecido na doutrina espírita somos nós que estamos aqui. Nós aprendemos. Talvez essa pessoa que a gente esteja com dificuldade nem sabe o que é o amor, nem sabe o que é ofender o outro, não tem nem essa medida. E nós estamos exigindo o que essa pessoa não pode dar. Então nós estamos errados. Por isso que eu preciso conhecer o outro, entender que ele tem as dores e as sacolinhas dele. E aí o perdão fica mais fácil. Não é automático. É um processo que a gente precisa pensar e compreender. O outro não é o que ele fez. O outro é centelha divina como todos nós. E isso que o Espiritismo vem dizer. Somos todos centelhas divinas. O outro é uma centelha divina. Ele está nesse processo ainda agressivo, ele está nesse processo dificultoso, ele está nesse processo de desamor, mas ele não é isso. E a hora que a gente consegue enxergá-lo como alguém em evolução, também fica mais fácil. Né? O Haroldo que fala que quando Jesus olhou Zaqueu, ele viu Bezerra de Menezes. Quando Jesus olhou Maria de Magdala, naquela situação primeira, ele enxergava a grande divulgadora do Evangelho, a grande parceira dele. O que o teu orgulho impede que você enxergue no outro? O amor, o positivo que ele tem, a potencialidade que ele tem, não o que ele é, porque isso é transitório. Transitoriamente ele está nessa condição. Transitoriamente ele está nessas atividades. Ele não é isso. Como nós não somos neste momento. Nós somos a centelha divina, o potencial divino. Quando ele fala aqui sobre o perdão, sobre a indulgência, ele diz, né, algumas palavras aqui. Ele diz assim, a indulgência atrai, acalma e reergue. Então lembra que ele falou, pode sim ir conversar com a pessoa, fiquei tite, né? Pode ir e diga aquilo que você fez, aquela tua atitude, não você é. É porque você é grosso, porque você é. Porque quem é não pode mudar, mas quem está pode mudar. Quando eu digo você é, eu defini a pessoa e não dou mais condições.
E ele diz, não, é que eu preciso reparar esse erro. Uma vez eu estava cheia da verdade, não, preciso ir lá reparar. Preciso ir lá reparar. E eu achava que eu queria reparar. E aí vem aquela vozinha de Samantha, você não quer reparação, você quer retaliação. São duas coisas diferentes. E agora eu penso, peraí, eu estou querendo reparar o que aconteceu ou eu estou querendo retaliar a pessoa? Então a gente precisa estar muito claro isso, porque senão eu falo que a pior coisa que pode nos acontecer é termos razão. Você já viu alguém com razão? Ela passa por cima de todo mundo, né? Eu tenho razão e vai. Eu tenho razão, é dificílimo. É dificílimo você ter razão. Porque você se acha no direito de esclarecer todo mundo. Que nem eu brinco lá em casa, a gente brinca de jogo de tabuleiro com as crianças, né? Aí eu falo assim, tem que saber perder, mas tem que saber ganhar. Porque é claro que um fica fazendo fosquinha pro outro. Tô aqui, não vejo ninguém na minha frente, tô em primeiro, aquelas coisas assim, né? De zoeira, né? E eu falo assim, é muito difícil ser primeiro. Saber perder é fácil, você tem que saber perder, ficou bravo, vai lá chorar na sua cama e acabou. Agora, ganhar sem tripudiar. Essa é a dificuldade. É mais difícil ganhar do que perder. Porque quem ganha, tem que ganhar, segurar, sem fazer fusquinha na cara de todo mundo, né? Sem se exibir, ser solidário quem ficou em segundo lugar. A gente acha lindo aqueles pódios onde o primeiro lugar chama o segundo e o terceiro, já viram? Porque a humildade é saber ganhar. A gente precisa saber ter razão, para não sair atropelando todo mundo. Então, mesmo que você tenha razão, você não tem o direito também de magoar ninguém, né? De colocar as pessoas de canto, ou de deixar com que o que a pessoa te fez mude o seu jeito de ser. Ah, fez tal coisa também, agora não vou fazer tal coisa para ela. Também agora não vou mais, justificando situações que você também já nem tem mais vontade de fazer, né? E está utilizando como desculpa. O perdão, ele é revelador, né? A ofensa, ela é reveladora. Quando a gente fica nervoso, uma coisa, ai, que raiva, que nervoso que dá, é porque revelou alguma coisa em você. Quando a pessoa fala uma coisa que não tem sentido, você nem tchum, né? Você nem tchum, você segue adiante, quem fez, que doido esse. Agora, quando a pessoa diz uma coisa que tem um pouquinho de verdade, a gente fica danado da vida. Então a gente tem que se perguntar na hora da ofensa, e por que não estou perdoando? Por que eu não estou perdoando? O que foi tão... Onde que meu orgulho foi tão ferido que eu não consigo desculpar? Aonde eu estou tão sensível, instável e inseguro que aquela fala me desmoronou? Porque o problema não é o outro falar, o problema é eu cair. Eu cair é um problema meu. E se eu cair, é porque eu tenho algo a ser trabalhado. O outro nos revela. Ah, eu sou tão paciente, eu sou tão amoroso, até dá de frente com alguém, não é? Aí o outro revela e mostra para você o quanto você é impaciente, o quanto você é intolerante, o quanto você é preconceituoso. É o outro que nos traz a nossa medida. Nunca vamos ser nós que vamos definir. Ah, eu sou tão... É só a gente pensar isso. Nossa, eu ando tão paciente. Fala isso, gente. Os capirotinhos tudo escuta, parece. E fala assim, olha ela se achando lá, ela se achando. Vamos botar alguém lá no caminho dela para ela ver que ela não é tudo isso. Não é assim? É só você pensar isso. Nossa, tá tudo tão tranquilo, né? Estamos tão em paz, faz tanto tempo. Brincadeira, que nós não somos supersticiosos. Mas o que acontece? Não somos nós que damos as medidas. É o outro que dá a medida da nossa paciência, da nossa tolerância e do nosso preconceito. É o outro. Por isso que a gente precisa do relacionamento. Por isso que a gente precisa do outro. Então, o perdão, ele é trabalhado primeiro no ser racional. Pegar aquela situação, destrinchar o que eu fiz, eu colaborei, não colaborei, isso por que eu estou assim, isso aqui é verdadeiro? Ele revelou a minha impaciência mesmo, ele revelou que eu sou orgulhosa, então eu vou trabalhar isso em mim, muito obrigada, eu vou trabalhar isso em mim. Enquanto eu não trabalhar isso, não vou conseguir perdoar. E uma outra frase que eu gosto muito, bem impactante, mas é a seguinte, Joana de Anjos também traz nos livros dela: ninguém te deve nada.
Não, mas ela é minha mãe. Não te deve nada. Cada ser está no seu processo de evolução. Quando entendemos isso, nós passamos a um sentimento chamado gratidão, que é o que nos move, por amor. Ah, mas ele tinha que, ninguém tem que nada. Cada um está agindo de acordo com o seu nível de evolução. E porque estamos diferentes níveis, percebemos isso. Mas talvez naquele nível que ele está, a gente fosse pior que ele. Uma vez numa última fala em relação a isso. Uma vez numa mensagem mediúnica, um dos mentores do nosso trabalho disse assim: quero pedir a vocês que não chamem os outros espíritos de espíritos inferiores. Inferiores a quê? Inferiores a quem? Porque quando você diz isso, você está fazendo uma escala. Eles são inferiores a você? Não existe inferioridade se o processo de evolução ou de progresso, que a gente diz melhor do que evolução, ele é individual e sempre para frente. Então não tem como eu comparar o meu com o dela, não tem essa comparação. Estão todos sempre melhores do que antes, porque não tem evolução. Aí eles não chamem, porque talvez na mesma condição que ele está, se fosse você agiria pior que ele. Então, cada um está no seu processo, sempre para frente. Não os chamem de espíritos inferiores. Se querem se dirigir a eles, chame-os de irmãos. E aquele tapa na cara do grupo todo, né? Eu chamava espíritos inferiores com tanto amor, sabe? Tanto carinho na hora de falar espíritos inferiores. E, Samanta, que bobeira. Não é bobeira. Não é bobeira, porque a palavra ela tem uma força e ela tem um sentido e um significado. Não é bobeira. Né? Depois a gente reanalisa e fala, mas é verdade isso. Olha só, a intenção não era de minimizar, mas existia um preconceito meu. Eu estava, assim, me sentindo superior a ele. Por isso que usava espíritos inferiores. Aí eu fui pensar sobre isso. Então aconteceu, vamos pensar sobre isso que nos revela. Que situação, está todo mundo progredindo, cada um a seu tempo. Não existe o outro perfeito. Somos todos imperfeitos buscando a perfeição. Compreender isso ajuda, é isso que eu estou falando. São conceitos, são esclarecimentos que a gente faz pela razão, por sermos seres racionais, não estarmos só nas emoções, nos sentidos. Sentimos sim, mas depois trazemos para racionalidade, né? Então, na psicologia a gente traz do inconsciente para o consciente, olha aquilo, trabalha aquilo e permite que aquilo venha para o consciente tranquilo, sereno, resolvido, e não vai ser mais superficial, nem obrigatório, nem tenho que perdoar porque sou espírita. Tem o poema da Maria Dolores, psicografado por Chico, que fala do ofensor. E às vezes nem somos nós que temos alguém por inimigo, mas alguém nos tem. Às vezes a gente descobre, né, por outras pessoas. Nossa, mas fulano é meu inimigo, eu nem sabia, né? Mas a gente tem algumas pessoas assim, ou aquelas que nos ofenderam. E ela diz assim, olha, à frente do dia a dia, não ouvides alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm e vão, resguarda-te na paz do mundo. Ofensas, às vezes na vida, vêm de lágrima escondida, sob forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores a espalharem pedras em bando, trazendo o peito sangrando por motivos que só eles sabem. Esse carrega consigo uma enfermidade obscura. O outro guarda uma desventura de uma afeição infeliz. O outro deseja esquecer a rebeldia e já não sabe mais o que faz e não pondera o que diz. O outro surge em doce face, por vezes a quem mais amamos. Talvez por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia
esmolando amor. Também nós, além túmulo, buscamos as pazes, as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia é teste que Deus envia para ver como você está. Bora passar no teste? Bora perdoar. Fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção dos senhores.